Quando eu vi as imagens do presidente eleito Lula sentado ao lado do Gilmar Mendes, por exemplo, eu fiquei me lembrando daquela decisão tomada pelo Gilmar Mendes que o impediu de ser ministro do governo Dilma Rousseff, né? E vários ministros ali que tomaram decisões que... não digo que permitiram, mas que impediram que ele conseguisse alguma decisão favorável para não cumprir a pena imposta pela Operação Lava Jato. Acho que isso deve passar pela cabeça dele ali também, agora na condição de presidente eleito. Afinal de contas, em 4 anos, em 5 anos, é uma mudança absoluta de posição, né? Como é que você projeta a relação do governo eleito com o Supremo daqui em diante, hein, Mollica? Olha, o Tancredo Neves dizia que havia alguns políticos, entre eles o Itamar Franco, mineiro também, que guardavam mágoas na geladeira para não deixar estragar, para ficar com aquela mágoa sempre ativa. O Lula não é desses, né? O Lula é muito pragmático. Então ali teve o Gilmar Mendes, aquela decisão do Gilmar Mendes, que na prática facilitou muito o impeachment. Naquela época o Lula não era nem denunciado, nada impedia que ele assumisse, que ele se mantivesse no ministério. E foi uma decisão, na hora que o Gilmar Mendes manda o Lula deixar o ministério, ele abriu o caminho de vez para o impeachment. Então foi uma decisão, a Rosa Weber, né, que ela negou o habeas corpus para o Lula em 2018 e permitiu, foi um voto decisivo para o Lula ir preso. Mas, enfim, o Lula falou em normalizar as relações, falou em pacificação. E assim, vamos ver, né, como é que o Supremo se comporta. Vamos um pouquinho mais para trás. Em 2018, o Luiz Roberto Barroso deu uma declaração muito ruim. Ele falou que o Supremo precisava interpretar a Constituição em sintonia com o sentimento social. Isso aí foi dias antes do Lula ser preso, né? Em sintonia com o sentimento social. Como assim? Ou seja, o Supremo precisava ouvir a voz das ruas. Né? Logo depois a Rosa Weber negou o habeas corpus, o Lula foi preso. Aí 3 anos depois, o Supremo anula aquelas decisões. E aí ficou uma história. Fica a imagem de que o Supremo, nos 2 casos, tanto em 2018 quanto em 2021, agiu politicamente. E isso não é bom para o Supremo. O Supremo tem que agir de acordo com a Constituição. Não pode ficar. Eles têm mandato, eles não têm mandato, eles são vitalícios. Então eles têm que respeitar isso. Ficar ao vento acaba prejudicando o próprio Supremo. Nos últimos anos, né, particularmente no mandato aí do governo do Bolsonaro, o Supremo também avançou alguns sinais. Muito também pela imobilidade da Procuradoria-Geral da República, que foi quase uma parceira, que está sendo uma parceira do governo Jair Bolsonaro, e por decisões muito delicadas e complicadas e abusivas do presidente. É a questão da pandemia, armas, questões ambientais e indígenas. Então o Supremo, em alguns momentos, avançou um sinal, né? Avançou ali, deu um passinho à frente, né? Tudo bem, ajudou a preservar a democracia, estabeleceu um parâmetro importante, um contraponto importante ao abuso do executivo, mas não é bom. Vamos ver se agora, se todos os poderes, cada um assume o seu devido lugar, um não invada a competência do outro. E é fundamental cobrar do Lula quais são os critérios que ele vai utilizar, qual o critério que ele vai utilizar para nomear o futuro Procurador-Geral da República. Isso vai ser decisivo para que haja uma harmonia entre os poderes. A atuação ou a não atuação do Augusto Aras nesses últimos 4 anos foi fundamental também para que se gerasse essa bagunça institucional. É com vocês.